Muito bem, Leandro. Boa sexta-feira para ti e para todos que nos acompanham. Uma semana que começa, quer dizer, que termina, né? Um final de semana que começa com partidas decisivas para a dupla Grenal, que no Campeonato Brasileiro brigam por distintas metas, né, por distintos objetivos, o Grêmio na busca dessa recuperação, que seria, nesse momento, um milagre, o Internacional querendo entrar no G6, entra, sai, precisa de uma combinação, e vão as duas equipes em busca. Mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, porque o Ipiranga, ontem, não informou de forma oficial, mas Renan Mubarak, aí sim, de forma oficial, nas suas redes sociais, de forma oficial, acabou por fazer a sua despedida depois do período que esteve no cargo de executivo de futebol do Ipiranga. A informação que eu havia passado ainda na semana passada, de que, na sexta-feira, de que havia um interesse e algo bastante encaminhado e havia um indicativo de que depois do jogo do domingo, contra a Tombense, ou contra o Tombense, o Renan Mubarak, executivo de futebol, teria, uma oportunidade de ir para Caxias do Sul, com o cargo de diretor de futebol do Caxias, sairia do Ipiranga para ir até Caxias, se confirma. A informação se confirmou na tarde de ontem, na quinta-feira. Depois de uma reunião que aconteceu na quarta, houveram conversas, já foi dado início às conversas, e na quinta-feira, depois de uma reunião, que com certeza colocou frente a frente o Renan Mubarak, o staff do clube, e também a figura do presidente Adilson Luiz Stankiewicz, o Renan Mubarak optou por deixar o Ipiranga. Duas passagens, uma primeira em 2014, o retorno em 2017, o Renan Mubarak deixa seus trabalhos com inúmeros um Ipiranga que ascendeu. Muitos falam emergiu. O Ipiranga é um emergente no cenário, não só gaúcho como brasileiro. O Ipiranga é um time que está emergente nesses últimos anos. E muito se deve, e aqui eu faço um elogio, à gestão que era comandada pelo braço direito do presidente por Renan Mubarak. Deixou um Ipiranga que, há pouco tempo atrás, disputava a segunda divisão do Campeonato Gaúcho, que nós aqui conhecemos como divisão de acesso. Inúmeros times, nosso vizinho Passo Fundo aqui, Glória de Vacaria, União Frederiquense, times que têm uma tradição. E o Ipiranga avançou em 2019, mesmo desacreditado, mesmo com dificuldades, conseguiu, naquele jogo contra o Glória de Vacaria, aquele mesmo, jogando em Vacaria, bateu nos pênaltis e conseguiu vencer e ir para a primeira divisão. Ali começaria uma arrancada do Ipiranga que, em questão de pouco tempo, conseguiu ascender. E naquele mesmo ano, o Ipiranga viria a conquistar o título do acesso sobre o Esportivo em Bento Gonçalves, jogando no Montanha dos Vinhedos em Bento Gonçalves, e depois, naquele Campeonato Brasileiro, tendo o técnico Fabiano Daitz como protagonista da comissão técnica, o Ipiranga conseguiu, por muito pouco, chegou até a fase decisiva e, por muito pouco, acabou perdendo por confiança e não foi até a Série B. No ano posterior, o Ipiranga no quadrangular, da mesma forma, chegando, bateu contra o Caxias, chegou na segunda fase, em uma fase decisiva no Campeonato Gaúcho, na primeira divisão, no Campeonato Brasileiro Série C, chegou mais uma vez, depois configurado num quadrangular final, e no ano de 2021, só não esteve presente na fase de mata-mata do Gauchão, porque ficou atrás da dupla Grenal e da dupla Caju, Caxias e Juventude. E depois nós vimos agora o que aconteceu com o Ipiranga, que acabou por uma infelicidade, não conseguindo chegar à Série B, mas, mais uma vez, repetindo o que havia sido nas últimas temporadas, o Ipiranga brigou. Esse é o legado, se é que dá para usar essa palavra, do que deixou Renan Mubarak aqui. Críticas podem ser feitas, mas em uma análise geral, e aqui eu as faço porque é preciso analisar erros e é preciso analisar acertos. O Júnior Rocha foi um nome trazido por Renan Mubarak.
E alguns jogadores que se destacaram tiveram 5 nomes. 5 nomes que foram trazidos por Renan, não apenas por ele, mas eu simplifico e protagonizo ao Renan, que está de saída, mas, claro, com a ajuda de outras pessoas. É bom que isso fique bem claro, com a ajuda de outras pessoas. Mas, protagonizadas por Renan, o departamento de futebol do Ipiranga teve 5 jogadores que saíram da Série C do Brasileiro e que foram jogar na segunda divisão do futebol nacional, e outro até que chegou aí para a Arábia Saudita no futebol internacional. Então, é isso que deixa Renan Mubarak, e eu aqui ontem, quando vi a mensagem dele, como ipiranguista falando, como ipiranguista e como erechinense, o Renan Mubarak deixou aqui um bom legado. E como ele mesmo dizia, e continuará dizendo, quando esteve aqui dizia, e continuará dizendo, nada resiste ao trabalho. O Ipiranga agora segue a sua vida em busca de uma pessoa que cumpra a mesma função de executivo de futebol e que junte todas essas obrigações para fazer com que no ano que vem, na temporada do ano que vem, em 2022, o Ipiranga brigue no pelotão de frente, não no campeonato estadual, como também no campeonato nacional. É isso que o Ipiranga busca. A gestão Adilson Stankiewicz segue até o final desse ano. No ano seguinte, ainda há discussões se Adilson permanece ou não. Ontem eu relembrei que no estatuto do clube não há nada que limite isso. Então, dá condições pelo estatuto, e o Conselho Deliberativo e as pessoas que regem o Ipiranga, elas podem vir a concordar que Adilson possa permanecer, ou a formação de uma outra chapa, ou outro presidente para vir assumir, ou Zé Escúcio, se fala também em outros nomes, José Escúcio, né, que hoje atua como vice-presidente, isso pode acontecer. Mas, enquanto os jogadores tiram férias, novas informações podem aparecer a qualquer momento. Hoje é sexta-feira, na semana que vem nós tentamos fazer contato mais uma vez com o técnico Júnior Rocha, que nesse momento está de férias, e férias legítimas, ele que esteve durante toda essa temporada trabalhando, mas que agora nós já começamos a pensar, Júnior Rocha fica ou não? Essa é a pergunta. Muito bem, Leandro. O Atlântico, na segunda-feira, tem uma decisão contra a CBF. A torcida, a camisa 6, que é a torcida organizada, e também os erechinenses que estiveram no Caldeirão, ou que torceram pelo Atlântico, comentaram, o Atlântico espremeu a laranja mecânica. Mas, diferente dos torcedores, mas também empolgados, os atletas comemoraram a vitória construída no primeiro jogo das quartas de final no início dessa semana. E no jogo da segunda-feira, querem conseguir um resultado positivo, isto é, uma vitória ou um empate, para conseguir chegar à semifinal e ir em busca do título que falta na estante do Galo, que é o título da Liga Nacional. Quem falou foram os alas Serginho e também Antoniazzi. Vamos ouvi-los. A gente sabe que nosso jogo aqui foi quase excelente, aqui, com o apoio do nosso torcedor, com o ginásio lotado. Isso nos motivou bastante. Acho que isso foi dar um gás a mais para a torcida, para o nosso time. A gente sabe que fez um jogo perfeito, teoricamente, em alguns pontos. E erramos muito poucos, e a gente sabe que a vantagem teoricamente é boa, só que a gente tem que comprovar lá também, porque esse resultado aqui não vai valer de nada se a gente não fizer lá e jogar mal. Então a gente vai com a cabeça boa, consciente do que tem que fazer lá, e se Deus quiser sair com a vitória dela, é a classificação dela. Eu acho que isso correspondeu dentro de quadra, a gente mostrou o quanto a gente estava focado 100%, foi bacana demais ter o Caldeirão do Galo aqui cheio, lotado, empurrando a gente, fez total a diferença nesse jogo. A gente sabe que o clássico a gente precisa do calor da nossa torcida, e isso foi o jogo todo, os 40 minutos, e foi decisivo em todos os momentos. E eu acho que a gente estava bem preparado e não vai ser diferente para o jogo da volta, né? A gente sabe das dificuldades que enfrentamos nesse primeiro jogo, a gente sabe que já precisa corrigir e já estamos vendo o que a gente precisa melhorar para o próximo jogo, para não ter nenhuma falha, nenhum deslize. A gente tem uma vantagem que a gente sabe que é mínima, a gente ganhou o primeiro jogo, mas lá a gente tem a vantagem no tempo normal, mas caso eles ganhem a gente vai para a prorrogação, então a gente sabe da dificuldade que é jogar na casa deles, torcida também, e
Então a gente vai com os pés no chão, a gente vai com humildade, como a gente entrou aqui no primeiro jogo, e com capacidade de ir lá e conseguir conquistar essa nossa classificação, que é o nosso maior objetivo, nosso maior foco agora, até segunda-feira. Muito bem, Leandro. Agenda do final de semana. Grêmio e América Mineiro se enfrentam amanhã às 18h30 no Estádio Independência em BH, em Belo Horizonte, na capital de Minas Gerais. É um jogo importantíssimo para o Grêmio, porque depois de ter vencido o Fluminense, precisa conseguir uma vitória para ir naquela tentativa da reação, da recuperação, precisa vencer mais do que nunca, e o Grêmio que vê seus adversários, não se sabe se o confronto agora é contra o Bahia, que é a minha opinião, acho que é contra o Bahia, primeiro fora do Z4, da zona do rebaixamento, tem o Santos, tem o São Paulo, tem a Ceará, tem até o Cuiabá, que o pessoal fala que pode entrar nessa disputa, o Grêmio precisa vencer. E amanhã também, às 19 horas, o Internacional entra em campo no estádio Beira-Rio contra o Atlético Paranaense, contra a boa equipe paranaense da capital Curitiba, e o Inter precisa vencer, porque aquela arrancada que se imaginava depois do Inter vencer o seu rival no Clássico, acabou tropeçando diante do Juventude, Clássico gaúcho, sim, mas numa atuação um pouco abaixo, numa atuação que teve alguns nomes individuais, que eu destaquei ontem, positivo e negativamente, e que acabaram não conseguindo levar o Internacional a ter essa sequência. E fica ali, na 7ª colocação. Estava na 6ª, foi para a 7ª, e pode acabar descendo, ou pode acabar subindo. Então é um jogo que, em caso de vitória, o Internacional pode se aproximar dos seus adversários, o Fortaleza e também o Corinthians. Jogo marcado para as 19 horas. Muito bem, Leandro. Um abraço para ti, para todo mundo, e hoje estaremos juntos em Centenário para o jogo da final, primeiro jogo da final, Centenário e Barão de Cotegipe. Um abraço para todo mundo, boa sexta e ótimo final de semana a todos.